O Brasil registrou 3.120 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Já são 395.324 óbitos desde o início da pandemia. Infelizmente, estamos perto dos 400 mil mortos no país pelo coronavírus. A gente vai falar sobre a pandemia com Marcos Caseiro, médico infectologista e professor universitário. Olá, Marcos Caseiro, bom dia, seja bem-vindo. Acho que Desculpa, está mutado, está aqui. A gente estava tem que mutado. se adaptar a essas questões aí, né? Tudo bem, Aí, Marco? Prazer. isso é normal. Hoje em dia, essa questão virtual é assim mesmo. Bom, É, Caseiro, a gente vai falar inicialmente sobre a CPI, evidentemente, CPI da Covid, né, que foi instalada aí com minoria governista, diga-se de passagem, né, com o senador Renan Calheiros na relatoria, ele que é um parlamentar extremamente experiente. Ele defendeu a punição imediata e emblemática de quem contribuiu para as mortes, milhares de mortes no país, que seriam evitadas. Ele citou até crimes contra a humanidade, né? As pessoas vão pagar, citando até o Pinochet, né? Segundo ele, ditador do Chile, disse que a comissão será um santuário da ciência, do conhecimento e uma antítese diária e estridente ao obscurantismo negacionista e sepulcral, responsável por uma desoladora necrópole que se expande diante da incúria e do escárnio desumano. Essa será a comissão da celebração da vida, continua Renan, da afirmação do conhecimento e, sobretudo, da sacralização da verdade contra o macabro culto à morte e contra o ódio. Os brasileiros têm o direito de voltar a viver em paz. Eu quis falar exatamente as palavras aqui do Renan Calheiros, né? Inclusive para poder assim informar as pessoas que ainda não sabiam e a sua opinião, Caseiro, a respeito desse posicionamento do Renan Calheiros, uma luz no fim do túnel, nem que seja um pouquinho fraquinha a luz. Como é que você está vendo essa instalação dessa CPI, onde os ministros, né, todos os ministros do governo Bolsonaro já vão ser convocados? Oi, Marilu, então, assim, eu acho que ela começa bem, né? Começa primeiro com essa fala do Renan e também com essa perspectiva da própria questão que se tentou judicializar uma questão política, que foi uma coisa vergonhosa, né? Veja, uma deputada federal entra na justiça, um juiz de primeira instância dá uma coisa favorável de impedir o Renan de ser o relator. Felizmente, né, as pessoas não estão conseguindo dividir o que é política, o que é judiciário. Parece que hoje em dia tudo, né? Se você brigou com a sua mulher, tu vai entrar no judiciário, com a sua filha, com o cachorro, é uma coisa absurda essa judicialização. Então, eu acho que isso é um bom começo. E essa fala do Renan, eu acho que é um bom começo. Eu acho que assim, o começo é bom, a gente precisa ver o final, né, Marlon? Porque assim, Sim. essas questões, né, Marlon, elas já são amplamente conhecidas, né? Eu acho que não há mais dúvida, não há mais dúvida para ninguém do conjunto de irregularidades. Aliás, uma coisa mais surreal de todas, o que a gente está vivendo o próprio governo fez uma lista, na verdade, do conjunto de irregularidades que ele cometeu, que são imensas. Ele simplesmente incentivou o uso de uma medicação que atualmente é totalmente comprovada de nenhuma eficiência, que foi a questão da cloroquina, agora está na onda da ivermectina, foi negacionista em relação à vacina, foi negacionista em relação à amplitude da doença, tinha lá o tal de Omar Terra, como esse é uma gripezinha, vai passar, nós já estamos chegando aí nos 400 mil mortos, chegaremos aos 500 mil mortos até o meio do ano. Então, assim, Malu, eu acho que assim, nós estamos vivendo aqui da esquerda de esperanças diárias, né? Parece que esse cara não, é invulnerável, é impressionante, porque o conjunto de barbaridades que acontece todo santo dia. Você viu ontem aquela fala do ministro Guedes, o vírus chinês. Veja, isso aí é uma barbaridade desse governo. Um general me falou, eu tomei a vacina escondida, Marilu. Isso. Eu me pergunto, eu me belisco, falo, será que é verdade isso? É patético o que nós estamos vivendo. Não é possível que isso seja um governo, viu, Maru, que vai passar, não tem dúvida. Eu tenho 58 anos, nós vamos ver passar esse governo. Mas o estrago vai ser muito. E um dia a gente tem que falar que um cara desse foi presidente da República. Você sabe que hoje esse é o meu. Falo, olha,
um dia, talvez para os meus netos, quem for, falar, olha, nós tivemos um cidadão desse como presidente. Desculpa aqui a minha fala, a minha indignação, né? Mas é um momento de fúria, porque é assustador o que nós estamos vivendo, né, Marilu? É super compreensível, né, Caseiro? Porque você está aí no front, né? Você está no front, você está vendo o que está acontecendo como médico, está vendo o que está acontecendo com os profissionais, com seus colegas, com a população, inclusive a população menos favorecida. Agora, as pessoas, eu vou agora também colocar essa questão que você tocou, né, dessa gravação, né, que o pessoal, enfim, eles estavam aí numa reunião do Conselho de Saúde Suplementar, né? Eles não perceberam que estava sendo gravado, que estava sendo, inclusive, sendo transmitido ao vivo essa reunião, né? O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, como você bem lembrou, diz que tomou a vacina escondido, que está preocupado com o Jair Bolsonaro, que tem 65 anos, precisa convencer o presidente a se vacinar, né? E o ministro Paulo Guedes também, como você disse, né? Falando, né, a respeito do vírus chinês, inclusive que foi inventado pela China, que essa vacina é desenvolvida pelo país asiático é menos eficiente do que as doses fabricadas nos Estados Unidos, falando da Pfizer, né, que aliás nem é americana, é alemã, enfim, os inventores, enfim, quem descobriu é de origem turca. Bom, agora essa reunião foi pública, né? Já todo mundo já tomou conhecimento e agora vamos para as consequências dessas falas, né? A gente tem, inclusive, aqui dessa declaração do ministro da Economia, do Paulo Guedes, falando dessa fabricação do novo vírus, né, pelos chineses. O Pinato, do PP de São Paulo, ele é presidente da Frente Parlamentar Brasil-China. E ele disse que isso vai dificultar a relação com o maior parceiro comercial do Brasil. Ele diz o seguinte: Guedes vestiu a fantasia do Bolsonaro e rasga sua biografia para se manter no cargo. Bom, biografia questionável, na minha opinião. Lixo. Né? Claro. Disse Binato ao Congresso em Foco Premium. Né? Ele diz o seguinte: é uma catástrofe, viramos um hospício. Né? O embaixador da China no Brasil, Yang Wanning, rebateu o ministro da Economia, Paulo Guedes, tuitou: até o momento a China é o principal fornecedor das vacinas e os insumos ao Brasil, que respondem por 95% do total recebido pelo Brasil e são suficientes para cobrir 60% dos grupos prioritários na fase emergencial. Bom, o quanto isso pode prejudicar, né, na importação de insumos da China? A gente já teve aqui comentário político do Cláudio Couto com o Glauco, agora do ponto de vista médico, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista sanitário, quais são essas consequências, na sua opinião, Caseiro? Então, eu acho que tem que dividir isso aqui em duas coisas. A primeira questão é a seguinte: a China é um país de um absoluto pragmatismo. Eu sugiro aos nossos ouvintes, que na verdade, né, eles são todos muito cultos, sabem o que significa a China. É interessante as pessoas lerem um pouco da história da China para entender o que significa a China. Eles têm uma relativa tranquilidade nesse momento, né? Porque, veja, eu acho que, eu não sei se é 30%, 40%, basicamente, eu não sei a quantidade das nossas exportações, vai tudo para a China. Quer dizer, se de repente esses homens já lhe falam: pá, chega, vamos parar de brincadeira aí. Eu quero ver o que esses ruralistas, o que esses caras vão estar fazendo. E mais, nesse momento crítico, que praticamente, eu acho que 90% da nossa vacinação, só em 80%, esse número é variável, é justamente da Coronavac, da chinesa. Que eu mostrei, eu escrevi inclusive um artigo ontem, que está aqui no nosso jornal aqui da região, aqui de Santos, da Tribuna, mostrando os dados preliminares. Nós temos já 5 estudos de efetividade que mostram que a Coronavac, isso é uma diferença entre eficácia e efetividade. Ela tem uma efetividade em vida real de 80%. Nós reduzimos a mortalidade em 90% das pessoas acima de 80 anos que tinham tomado a primeira, a segunda dose depois de 15 dias. Em Manaus, a redução foi de 80% com a cepa P1. Então, essa vacina está se mostrando eficaz mesmo com essas variantes, coisa que essas outras vacinas têm uma eficácia muito diminuída. Então, veja, é uma irresponsabilidade sem tamanho desse animal, desse mentecapto, falar um negócio desse. Primeiro, nós só temos essa vacina, porque esse governo negacionista, se ele acha melhor a Pfizer, né? Essa Pfizer que foi
como você bem falou, foi inventado por 2 turcos, na verdade, que são refugiados na Alemanha, que desenvolveram nessa empresa chamada BioNTech, que tem essa empresa, na verdade, associada com a Pfizer e com uma chinesa também. As pessoas deviam saber que a Pfizer, ela tem justamente a fabricação e tem a participação da indústria chinesa, que as pessoas não sabem. Então, o conjunto de bobagem é tamanha. E veja, nós só temos essa vacina. Imagine ficarmos sem. A tragédia amplificada que nós temos no momento que a doença se acelera na Índia, que certamente eles vão pressionar para ter mais vacina. Então, isso é de uma irresponsabilidade que eu espero que tenha alguma repercussão. Não é possível que esses caras falem o que queiram, falam só bobagem. Isso não tenha nenhuma consequência, né, Marilu? Então, olha, o momento nosso é de indignação. Realmente é patético o que nós estamos vivendo, né, Marilu? Eu não sei nem o que te falar. Caseiro, agora acrescentando uma outra fala do Paulo Guedes, ainda nessa reunião, ele disse que o Estado quebrou, que diante da escassez de recursos, o setor público não vai ter mais capacidade de atender a demanda crescente por atendimento na área da saúde. Ele disse o seguinte, ele citou a possibilidade da criação de vouchers, vales, pagos pelo governo à população para que ela receba atendimento de saúde na rede privada. Ele disse: você é pobre, você está doente, está aqui seu voucher, vai no hospital. Einstein, ele está querendo se referir ao Albert Einstein, se você quiser, vai onde você quiser, está aqui o voucher, se quiser você vai no SUS. Queria que você comentasse nessa fala também. Marilu, é só barbaridade. Eu acho que o nosso SUS já tinha feito água se não fosse essa pandemia. Esse Mandetta, que hoje saiu como herói, é engraçado nesse país, né? Esse é um privatista. Esse cara, na verdade, é dono de hospital. E a intenção desse indivíduo, que aliás votou pelo afastamento da Dilma, é um do grupo aí, né? Esse cara, na verdade, a intenção era justamente uma demolição do SUS. O SUS só não foi demolido de uma maneira mais ampla, ele está no caminho, né, com privatizações aqui em São Paulo, terceirização de praticamente tudo, por conta dessa pandemia, né? E a gente está vendo o que seria do nosso país sem o SUS, né, Marilu? Sem o SUS seria o caos, né? Então, esse cidadão, ele se refere assim, as pessoas estão vivendo mais, olha isso, não é possível, as pessoas estão vivendo mais, querem viver 100 anos, o SUS como vai poder pagar isso? Ora, é isso, é bom essas falas, viu, Marilu? Porque, na verdade, nós temos um único cara capaz de modificar isso e sabe como fazer, que chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sabe como fazer, tem como fazer. Eu espero que o ano que vem, né, nas eleições, o povo entenda que nós temos um presidente que sabe como resolver todas essas coisas, que esse cidadão chegou lá cheio de moral, dizendo que ia privatizar, que ia resolver tudo. Não fez absolutamente nada. É um governo sem projeto, é um ministro sem nenhum projeto que não sabe fazer nada, né? Dono de um banco, né, do BTG lá, Pactual, simplesmente um perdido. É um perdido que não sabe o que fazer. Então, eu espero, e na verdade eu acho que essa é a última salvaguarda também desse governo, né? No momento que esse cara se cair, eu acho que esse governo se desmancha como já está se desmanchando. Então, eu acho que tem que ter, na verdade, algum movimento forte contra esse cara, que ele só fala bobagem, né, Marilu, o tempo inteiro. É um movimento justamente achando que tem que privatizar, porque as pessoas estão vivendo muito. Então, realmente, só falas absurdas, de cabo a rabo, não salva nada do que sai da boca desse energúmeno. Essa é a verdade, né? E, Caseiro, só para a gente encerrar, a gente tem um minutinho, dá um panorama para a gente, como é que você está sentindo aí a Covid-19 na região da Baixada Santista, enfim, qual o estágio nesse momento aí? A situação Então, grave ainda? eu acho que nós tivemos uma desaceleração importante, né? Houve uma diminuição, sem dúvida, das internações, tanto nos hospitais públicos quanto particulares, mas, veja, nós permanecemos no nível muito alto, né? Veja, e pelo andar da carruagem, o movimento dessa abertura total, desenfreada, como estão fazendo, retorno às aulas na próxima segunda-feira, determinação do senhor prefeito, né? Com 30%, independente de vacinação de professores, eu acho que eles estão equivocados e eu acho que nós voltaremos a ter um aumento de casos. Eu só queria rapidamente, eu falo demais, né? Mas dizer que
A conta desses caras, viu, Marilu, é errada, é ter UTI. 80% das pessoas que vão para UTI são entubadas morrem. A conta tem que ser diminuir o número de pessoas doentes. Nós não podemos fazer essa conta, tem UTI, estamos tranquilos. Isso não pode ser a conta. É só essa questão, né? Então, eu imploro para as pessoas que continuem usando máscara, mesmo quem foi vacinado, quem já teve a doença, que continue com as medidas de proteção individual e certamente esse é o caminho de a gente conseguir sair dessa epidemia vivo, né? E para lutar, para a gente tirar esse desgoverno que infelizmente está aí, né, Marilu? É isso. Certo, Caseiro. Foi um prazer conversar com você, viu? Um forte Então, abraço e um bom trabalho para você aí no front, viu? Marilu, muito obrigado. Um beijo em você e em todos os nossos ouvintes e fique sempre bem e se cuide, tá bom? Tá Tá bom. bom, eu vou Beijão, me tchau. cuidar, você também se cuida. Falamos aqui com o Marcos Caseiro, médico infectologista e professor universitário. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.